Senhor, irmãos. Graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez, louvando e exaltando o nome do Senhor. E nessas noites maravilhosas, Deus se alegra com cada um que está aqui. Eu creio que haja festa até mesmo, porque nós somos perseverantes, nós perseverando, mesmo que venha lutas e provas, estamos aqui na casa do Senhor, e isso é uma vitória para nós, como igreja. Hoje eu saí andar um pouco com o meu cachorrinho, e o vizinho me abordou para mim conversar comigo e perguntou se eu estava vindo à igreja. Eu falei, sim, estou indo à igreja, estou firme lá, graças a Deus. E daí ele até se ofereceu, sabe, irmãos, para vir. Olha, eu fiquei assim impressionante, você vê como é que está as coisas, As pessoas, muitas vezes, não têm força, sabe, a vontade é de vir, de estar aqui conosco, até conversei, vamos lá hoje, vamos participar, vamos lá. Mas eu estou vendo que a força deles é pouca, porque daí a esposa não quer, a filha não quer, e assim as barreiras vão surgindo. As pessoas têm até vontade de estar vindo, mas o inimigo, que é sagaz, segura elas. De alguma forma, ele prende as pessoas na sua residência. Mas ainda eu quero trazê-lo aqui em nome de Jesus. Essas barreiras vão cair em nome de Jesus, porque o Senhor é o nosso pastor, é o nosso Deus. Ele não vai deixar nada faltar para nós, essas pessoas. Não vão faltar de vir um dia aqui para adorar o Senhor. E daí eu estava em casa pedindo ao Senhor uma palavra, e o Senhor me deu uma palavra aqui, com um tema assim, de uma igreja abençoada. O pastor muitas vezes fala para nós sermos uma igreja abençoadoras, e Deus me deu esse tema na mensagem de uma igreja abençoada. Eu quero que os irmãos se coloquem em pé, abra a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, que é o nosso livro, que dá instrução dia após dia para nós, Essa é a nossa bússola, a nossa carta deixada por Deus, a palavra dele para iluminar os nossos corações. Eu quero que você abra no livro de Apocalipse. É uma leitura meio extensa. Eu quero que o irmão abra lá no capítulo 1. Eu ensaiei bastante em casa, para poder louvar e falar aqui com os irmãos. E no verso 9 em diante. Capítulo 1, verso 9. Eu vou ler aqui nesse computadorzinho que está bem pertinho, não tem como errar, É uma benção. Cada vez a tecnologia nos ajudando, irmãos? Damos graças por isso. Diz assim, Apocalipse 1, 9. Eu, João, irmão vossos e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. É isso que nós somos, perseverantes. Em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, prosseguindo, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamos, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingidos à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva, lã como neve, os seus olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saíam-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés, como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Continuando. E aquele que vive
e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Enquanto aos ministérios das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, e os 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Poder sentar, irmãos. Senhor Jesus, estamos, Senhor, diante da Tua palavra que é maravilhosa, e tem, Senhor Deus, falado ao meu coração dessa mensagem, Pai, de uma igreja abençoada, e que essa mensagem possa falar em nossos corações nesta noite. Amém. Irmãos, é comum a gente ouvirmos, né, assim, tal pessoa tem uma vida abençoada, ou então ali está uma casa, um projeto, um empreendimento abençoado. É normal a gente escutarmos muitas vezes isso. Aí no texto em pauta encontramos a figura de uma igreja que é o sonho de Jesus, né? Nesse texto a gente vai comentar sobre isso, que realmente foi o que Deus mostrou para João. Desse belo texto tiramos estas ideias de Jesus abençoando a igreja. E esse é o tema dessa noite, que Jesus é que abençoa a igreja dele. E em primeiro lugar, Jesus está no meio da igreja. Isso é uma coisa que nos conforta, é uma coisa que nos alegra, que Jesus está no meio da igreja, que dá esperança para nós. Se não fosse Ele, nós nem estaríamos aqui. E muitos têm perdido essa visão, né? Têm esquecido que Jesus é o Senhor da igreja, que Ele está abençoando a igreja, que somos abençoados por estarmos aqui, porque eu digo, irmão, cada vez que estamos aqui, nós estamos recebendo algo especial de Deus, e saímos daqui cheios, né? A nossa botija vai enchendo, o azeite vai transbordando, cada vez que nós vem à casa dEle. E muitos cristãos estão esquecendo desse projeto de Deus, desse sonho de Deus. Muitos estão assim se esfriando cada vez mais porque estão distantes, estão procurando ver de outras formas, de outro jeito, mas quando vem a casa de Deus, ali a bênção é completa para nossas vidas. E por isso nós estamos aqui para louvar o Senhor. E também, prosseguindo aqui, Jesus está presente com a sua igreja, e foi a promessa dele, né? Eu estarei convosco todos os tempos, todos os anos, até o fim dos séculos, até o fim de tudo. Deus, essa é a promessa dele para nós, essa foi a promessa dele para a sua igreja, que estaria sempre presente no nosso meio, né? E nunca iria deixarmos. Por isso que nós estamos neste lugar, e esse lugar realmente nunca irá fechar, porque Deus está conosco, Deus está aqui, e Ele está pronto para abençoar aqueles que têm sede. Venham a mim, diz a palavra do Senhor, né? Aqueles que querem comer da palavra, do pão que realmente satisfaz, venham à casa do Senhor para ler, para estar ouvindo assim a sua palavra, porque é pão para nossas vidas. E por isso, irmãos, que nós estamos aqui nesses dias assim, vendo, né, como que ainda dizendo como Deus foi como Israel, né? Eu estava pensando ali quando o pastor estava falando sobre a guerra de Israel, se eles tivessem, né, como aquele tempo, você vê, quando aquele exército rodeou a casa, né? Hoje também ouvi minha irmã falar sobre ele, né? O exército de 145 mil soldados foram mortos num dia. Se eles tivessem, como se diz assim, deixado Deus guiar, Deus ser o rei deles, Deus assim orientar, hoje essas guerras já teriam terminado.
não é verdade? Aquele dia foi um dia só, no outro dia já estavam todos os soldados mortos no chão e eles não fizeram nada, só entregaram aquela carta, aquela ameaça que o rei lá de fora lançou sobre ele. Por quê? Por que Deus fez isso? Porque Ele está no meio do seu povo, Ele está no meio do povo de Israel. Quando eles estavam voltados para Ele, quando eles deixavam Ele guiá-los, ir à frente deles, Deus os protegia, Deus guerreava por eles. E hoje eles estão ali, né, muitas vezes até passando por dificuldades, e isso abrange o nosso país todo, né? Todo nosso país, outros países também é afetado com essas guerras, porque eles confiaram nos seus braços, eles confiaram nas suas tecnologias, certo que são poderosos, são fortes, mas poderiam ter um dia só terminado essa guerra, mas não é assim. E por isso que nós temos que saber que a igreja do Senhor, ela é protegida por Deus. Nós temos essa bênção em nossas vidas, nós somos protegidos, como ali o povo de Israel naquele tempo era protegido, os anjos estavam ali guerreando por eles, e nós, como filhos de Deus, também temos esse privilégio de ser protegido, de ser assegurado por Deus. E assim também como teve com Paulo, né? Quando ele sofreu aquele naufrágio, aquele acontecido que ele até mesmo avisou aqueles homens, porque era necessário ele ir até as autoridades para estar falando de Deus, e ele foi naquela embarcação, e aquela embarcação sofreu um naufrágio, mas Deus foi com ele, Deus protegeu a vida do servo dele, porque ele estava fazendo a obra, ele estava indo pregar a palavra de Deus. E por isso, irmãos, quando nós vemos os missionários passando por esses lugares, nós temos a certeza que Deus vai com eles, pondo até mesmo cegando aquelas pessoas que são realmente contra o Evangelho, contra a palavra de Deus, para que eles não vejam que ali há um cristão fazendo a obra de Deus. E por isso eu digo para os irmãos, que para mesmo Jesus, né, Ele enviou o Espírito Santo para estar com a igreja. Nós temos a presença do Espírito Santo aqui conosco, e por isso nos fortalece mais, e a igreja, né, vai realmente ser firme, porque Deus vai à frente, e Jesus está no meio do seu povo. Ele é o que é doce e maravilhosa, abençoadora, a presença de Jesus aqui no nosso meio. E continuando aqui, irmãos, que esse foi o tópico 1, e agora o 2, Jesus sustenta e honra a sua igreja. Ali nós vemos aqui no verso 16, que eu quero ler aqui, olha o que diz aqui o verso 16 desse capítulo 1 de Apocalipse: e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saiu uma espada aguda, espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Então quer dizer que o Senhor sustenta e honra a igreja, Ele defende a igreja com a sua espada, né? O inimigo muitas vezes se lança contra nós, o inimigo muitas vezes se levanta contra a igreja, mas o Senhor com a espada desembainhada que sai da sua boca, né? Como está escrito aí nesse verso, que da boca do Senhor saiu uma espada para derrotar esses inimigos, para destruí-los, porque a igreja do Senhor vai permanecer até o final, porque esta é a promessa de Deus, que nós iríamos continuar firme, seja 1 ou 2, mas reunidos em nome do Senhor. Ele está presente no nosso meio, Ele está aqui nos protegendo e realmente lutando por nós a nossa batalha, porque esta é a vontade do Senhor. E isso, irmão, é uma posição grande de honra, de privilégio, de autoridade. Isso é uma coisa maravilhosa para nós. Jesus tem na suas mãos direita a sua igreja, né? Nós estamos na mão direita do Senhor.
nós somos segurados por ela, e por isso que nós podemos nos alegrar e saber que Ele está sempre protegendo, guiando-nos e segurando a cada um de nós. É uma honra para nós isso, é um privilégio, e que nós realmente, em nome deles, temos autoridade para sermos a igreja preferida que Deus está adornando, que Deus está preparando a cada dia mais, para nós estarmos no dia com Ele lá na glória, para nós estarmos prontos para estar juntamente com Ele. Por isso que privilégio de estar sendo segurado, que é essa visão que o servo João viu, né? Nas mãos do Senhor a igreja, e Ele segurando a igreja nas suas mãos. E a igreja tem um lugar de honra, né? E 1 Pedro 18:11 também está falando sobre isso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou abrir aqui 1 Pedro, porque nós podemos realmente ter essa certeza dia após dia, porque essa é a vontade do Senhor, que diz assim, 18: sabemos que não foi por causas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradições recebestes dos vossos pais, mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outros tempos foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Então, quer dizer que está dizendo que não foi assim de uma forma qualquer, né? Foi um Cordeiro Santo, foi o Cristo sacrificado, Ele deu a vida por nós, para que nós hoje pudéssemos estar aqui. Nós somos comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro, e isso é um privilégio que a igreja, né, pode ter, que por o sangue de Jesus nós somos purificados, porque se não fosse isso, nós já estaríamos sido destruídos. E isso, irmãos, é uma coisa que nos alegra, que Cristo deu a sua vida por nossas vidas, e por isso eu quero aqui, né, falarmos muitas vezes das tradições. Tradições muitas vezes impedem as pessoas de vir à igreja, de ouvir de Jesus, de falar, né, a respeito da palavra do Senhor, porque eles querem estar só numa tradição, de uma tradição que foi ensinada nas suas infâncias e que muitas vezes não leva a lugar nenhum. As tradições só muitas vezes prendem as pessoas a ouvir a verdade, e por isso que nós deixamos essas tradições e seguimos a Jesus, né, porque amamos e servir ao Senhor, né, e por isso Ele pagou um alto preço por nós, e foi selado com o Espírito Santo. Ali o Espírito Santo, quando Ele foi ao céu, Ele diz: eu vou enviar o Espírito Santo para estar convosco, para estar aos vossos lados, para ajudar, auxiliar. Porque Deus nunca iria nos abandonar, Ele não ia nos lançar, né, como já ouvimos palavras aqui, ao mercê, né, lançar aqui a deriva, né, não, Ele estaria conosco no nosso barco, nos segurando, nos guiando para o lugar certo, para que possamos um dia estarmos com Ele. Deus nunca irá abandonar a sua criação, que é aqueles que querem andar nos seus caminhos e fazer a sua vontade. E por isso Ele enviou o Espírito Santo para estar aqui nos auxiliando. E Jesus dá vitória à sua igreja, em Apocalipse 1:16, aqui também, que eu acabei de ler, né? E Ele tinha na sua destra as 7 estrelas, e na sua boca saía a aguda espada de 2 fios. Isso, Ele está realmente batalhando por nós, né? Ele trouxe nas suas mãos a espada, e os guerreiros que lutam, né, para que realmente a igreja está de pé. Isso é os anjos do Senhor que estão batalhando por nós. E também Ele disse assim: eu tenho a chave, né? Ele está dando assim para nós a liberdade, né? Eu tenho a chave da porta do inferno, eu tenho nas minhas mãos
todo esse recurso para que a igreja prossiga em frente, para a igreja seja firme cada dia mais e não venha vacilar, porque não é a vontade do Senhor, porque o Senhor quer ver a sua igreja com um coração vitorioso, né? Sendo assim, não resta mais a menor dúvida que a vitória final e cabal pertence ao Senhor e a igreja é vitoriosa. Nós iremos vencer, irmãos, nós iremos continuar essa luta, né, que não é uma batalha carnal, mas espiritual, contra as trevas, contra os inimigos, e a vitória é da igreja do Senhor, e nós vamos ser uma igreja que vão abençoar muitas vidas que precisam da nossa bênção, que precisa das nossas palavras, porque eles virão, irmãos, e ouvirão o que aqui de melhor tem para entregar aos corações deles. E por isso que somos o povo que marcha sem medo. Nossa vitória está assegurada. Nosso general é o Senhor Jesus. Ele é nosso general, Ele é nossa vitória, estamos nele e podemos marchar sem medo, porque a vitória é sua, é minha, em nome do Senhor Jesus. E para concluir, irmãos, essa palavra que eu dei nessa noite, nosso tema foi esse: uma igreja abençoada. Que o Senhor nos abençoe segundo o que está em Efésios 1:3, que está ali, né? Vou ler aqui para os irmãos. Efésios 1:3, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. O irmão pode abrir para mim lá no computador, lá, Efésios 1:3, para que nós possamos finalizar. E diz assim: bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém. Que isto seja conforto para nós nessa noite, como igreja de Deus, como povo chamado, que essa bênção seja para cada um que está aqui, que seja essa a nossa oração, né? Nesses dias, que possa ser esse nosso clamor, né? Que seja assim em nome do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe e sejamos aqui edificados mais e mais pelo Espírito Santo que nos auxilia todos os dias, amém.